Ao longo do tempo, vários questionamentos já me vieram à mente devido a diversas circunstâncias, mas o maior deles sempre foi conseguir encontrar uma resposta para a seguinte dúvida: quem sou eu? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de se responder, a depender da maneira como for abordada, pois nada do que você me disser pode, de maneira concreta, sanar esse questionamento. Seu nome, sua forma física, sua profissão, nada disso é você, tudo isso pertence a você. E isso nos leva então intuitivamente a buscar por um propósito para nossa existência, a fim de não nos sentirmos vazios. Mas será que alguma coisa que existe tem algum propósito de fato? Bom, essa será a discussão que abordaremos, essa constante entre o ser e o nada, que é o existencialismo. Primeiro ponto: a existência precede a essência. Bom, primeiramente, para definir o que é ser, nós precisamos ter noção de que ele possa ser, na verdade, algo próprio e não conjunto. Como uma consciência separada que divide a realidade entre o observador e o observado. Podemos seguir o exemplo de Sartre e assumir que o ser se divide em duas categorias. O ser em si, que é o ser das coisas, que é completo e tem a própria consciência, e o ser para si, o vazio da existência, definido pela liberdade e a possibilidade de escolha. Se estivermos assumindo essa possibilidade, então, logo nós percebemos que nós podemos moldar o que será do nosso ser em si, mas nunca o ser para si. Portanto, o que escolhermos nos tornar durante a nossa vida depende das diferentes maneiras que nós percebemos o mundo. Logo, é possível afirmar que a existência precede a essência. Nós primeiro existimos e, através das nossas decisões e experiências de vida, nos tornamos algo. Com essência, entenda aquilo que está contido em algo, a natureza de uma coisa ou ser. Mas se o homem não pode ter algo com uma natureza inata, ele deve criar a si. E esse é o preço a se pagar pela consciência da existência de si mesmo. Para exemplificar um pouco melhor isso, pense em um objeto qualquer, com um caderno. Ele serve para fazer anotações, mas se você quiser usar ele como um apoio para sua porta, você também pode. E agora ele terá duas funções, a de caderno e a de apoio de porta. Ou seja, todos os objetos do mundo podem ser definidos segundo a nossa visão do que seria o propósito desse objeto. Mas como o ser humano tem consciência de si mesmo, ele, por consequência, não é um objeto. E por isso definir a sua função se torna uma tarefa relativa. É interessante pensar nisso, pois o que você escolhe ser depende da perspectiva que você próprio tem das pessoas e as coisas ao seu redor. Por trás de cada função no mundo, existe uma justificativa para que esse algo tenha a função, mas nunca uma justificativa sobre a percepção que levou a essa escolha, pois não é possível controlar a nossa própria consciência, afinal ela é parte do que forma a nossa própria identidade. Segundo ponto, estamos condenados a sermos livres. A partir então da suposição de que a existência precede a essência, nós iremos nos deparar com um problema. Se a maneira que nós percebemos o mundo é o que faz a nossa identidade, então nós acabamos de estabelecer um paradoxo. Se a nossa consciência nos torna livres para escolher o que quisermos, então nós não poderemos ser de fato livres. Afinal, nós sempre teremos que escolher um caminho. Às vezes nós podemos nos perguntar o que aconteceria se tivéssemos escolhido o outro caminho, o que mudaria e o que seria diferente na nossa vida por causa disso. E justamente aqui onde se encontra essa ilusão da liberdade. Para podermos ser quem somos, estaremos fazendo escolhas desde o momento em que nascermos até o momento em que partiremos. E mesmo que você acredite que não possa escolher entre nada ou escolher tudo, isso ainda é uma escolha. Nós não podemos evitar, e por isso que nós estamos condenados a sermos livres. Por muitas vezes, as pessoas inconscientemente mascaram as suas identidades através de funções sociais, como no caso demonstrado no livro A Náusea, do Sartre, ou ainda nas citações dos outros pensadores. Sempre as pessoas buscam se encaixar em determinados padrões e escolhem as suas verdadeiras percepções por causa disso. Não é possível determinar como uma pessoa seja apenas olhando para ela. Há sempre uma camada de complexidade que nós não percebemos. Afinal, como anteriormente discutido, cada ser humano já concebido tem uma visão própria das coisas. O que não falta são pessoas repetindo hábitos e costumes sem ao menos ter se perguntado qual era a causa de tudo aquilo. E é por isso que quando temos plena consciência de quão vaga é a nossa existência, nós podemos expressar melhor a nossa própria personalidade e sermos mais compreensivos. Conclusão. Uma coisa que
tornou um pouco mais clara para mim ao longo do tempo é que nem tudo que existe precisa realmente estar exercendo a sua melhor função o tempo inteiro. Afinal, nada é eterno, e até mesmo o universo como conhecemos pode ter fim algum dia. Então, às vezes, é melhor não se preocupar em agradar ninguém e viver melhor em função de si, aproveitando que as escolhas da vida podem te oferecer. Uma vez alguém disse que uma pergunta melhor do que o porquê é o porquê não, e que nem tudo que a gente consome precisa ser a melhor coisa o tempo inteiro. A graça de poder estar em um lugar que você escolheu nem sequer estar é poder aproveitar a cada momento, a cada instante.